Vamos então dar continuidade trabalhando com a teoria das maiorias. Existem duas maiorias, duas teorias na verdade. A maioria relativa ou simples, onde nós temos aí como referência os membros presentes, e temos também a maioria qualificada. A maioria qualificada é gênero, do qual eu tenho três espécies. A maioria absoluta, a maioria de 2/3 e a maioria de 3/5. Interessante destacar que quando se fala em maioria, tem que ultrapassar o percentual de 50%, senão não vai ser maioria. E é importante destacar que quando se fala em maioria qualificada, terá como referência o total de membros de um órgão ou de um plenário, vamos colocar assim. Dependendo da situação, tem que se avaliar aí a quantidade, total como referência, independentemente dos que estão presentes, e aí faz o cálculo puxando ali a metade e buscando o primeiro número inteiro acima dessa metade. Isso é maioria absoluta. A maioria simples ou relativa, você tem aí como referência os membros presentes, pego a metade desses membros presentes e procuro o primeiro número inteiro acima da metade. Eu falo sempre dessa forma, que a doutrina destaca, José Afonso da Silva destaca isso, mas tem professores que falam o seguinte, olha, maioria simples é você pegar metade mais um dos presentes. Maioria qualificada, você tem ali o percentual ou de metade mais um, ou de 2/3 mais um, ou de 3/5 mais um. Algumas pessoas ficam pensando que maioria qualificada é uma espécie, maioria absoluta é outra espécie, maioria 3/5 é outra espécie. Não, a maioria qualificada é gênero, do qual eu tenho como referência, na verdade como espécies, três maiorias. Maioria absoluta, maioria 2/3, maioria 3/5. E a única maioria que tem como referência os membros presentes é a maioria relativa ou simples. E um detalhe importante desse tipo de maioria relativa ou simples é que em determinadas situações, ou melhor dizendo, a regra é essa, não vem expresso na Constituição Federal maioria relativa ou maioria simples, não vem. Agora, quando for uma espécie da maioria qualificada, por exemplo, maioria absoluta, maioria de 2/3 ou maioria de 3/5, vai vir expresso na Constituição. Tem alguns errinhos, mas a ideia principal é essa. Maioria qualificada sempre vem expresso. Maioria simples ou relativa, há uma inércia do legislador constituinte. Vamos na tela que você vai conseguir visualizar melhor essa situação. Então eu tenho aqui, maioria simples ou relativa, deixa eu só pegar aqui a caneta para sinalizar melhor. Maioria simples ou relativa, referência, membros presentes, cálculo, 50% até chegar ao primeiro número inteiro. Maioria qualificada, total de membros, não importa se estão presentes ou não. E a maioria qualificada é gênero, do qual eu tenho três espécies. Primeira espécie, maioria absoluta. Aí eu pego a metade mais um do total de membros, 50% até chegar ao primeiro número inteiro acima dessa metade. Dá um exemplo do artigo 69, quando destaca que as leis complementares são aprovadas por maioria absoluta. Perceba que as subdivisões da maioria qualificada sempre estarão expressas. Olha lá, maioria absoluta. Outro exemplo, maioria de 2/3. Cálculo, eu tenho 2/3 do total de membros. Exemplo, artigo 51, inciso 1º, quando fala aí da Câmara dos Deputados em juízo da admissibilidade em crime de responsabilidade. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Tudo bem? Então nós temos esse cálculo aí, maioria de 2/3. Depois eu tenho, dentro da subdivisão da maioria qualificada, a maioria de 3/5. Fica fácil lembrar da emenda constitucional, Cálculo, 3/5 do total de membros. Artigo 60, parágrafo 2º, destaca que a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovado se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, essa base de entendimento em relação às maiorias, maioria relativa ou simples, maioria qualificada com as 3 espécies, é importantíssimo
para que você entenda como funcionam as deliberações. Deliberar é discutir e votar. Quando inicia uma deliberação no Congresso Nacional, temos que o pré-requisito para início dessa deliberação é estar presente, é ter um quórum presencial de maioria absoluta. O quórum presencial é sempre de maioria absoluta. Agora, o quórum de aprovação, em regra, será a maioria simples ou relativa, né? Que é a mesma coisa. Salvo se a Constituição trouxer de uma forma diferente, como será esse quórum de aprovação. Como, por exemplo, nós vimos aqui, ó, para aprovar a emenda, trouxe a Constituição, trouxe o legislador constituinte, trouxe expresso, maioria de 3/5. Para aprovar lei complementar, maioria de maioria absoluta. Para que haja uma deliberação de juízo de admissibilidade em crime de responsabilidade, eu tenho aí a maioria de 2/3. Então, todas as situações de maioria qualificada estarão expressas. E para que inicie, repetindo, para que inicie uma deliberação presencial, quórum presencial, maioria absoluta. Quórum de aprovação, maioria simples ou relativa, salvo se a Constituição trouxer de forma diferente. Tudo bem? Fechou? Então vamos na tela, por gentileza. Eu tenho aqui, ó, deliberações, é o artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas pela maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Então, para você entender, eu até inverti aqui, eu botei na ordem direta. Presente a maioria absoluta de seus membros, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas, ou seja, aprovadas, por maioria dos votos, salvo disposição constitucional em contrário. Ok? Então, peraí, vamos ver lá. Como é que funciona isso? Quórum presencial, maioria absoluta. Quórum de deliberação, que é discussão e aprovação. Tá lá, maioria simples ou relativa como regra. E sempre há um silêncio do legislador constituinte. Mas, excepcionalmente, será maioria qualificada se houver disposição expressa. Aí você pergunta, professor, como é que isso cai em prova? Vamos lá, só para você analisar aqui. Olha aqui. O senador Brutus questionou a deliberação do Senado Federal porque, segundo ele, não teria respeitado o quórum mínimo previsto no artigo 47 da Constituição Federal, prevendo expressamente que, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas presente a maioria absoluta de seus membros. E aí? Quando coloca aqui, ó, as deliberações serão tomadas quando estiver presente a maioria absoluta dos seus membros, isso, em regra, invoca o quê? A maioria relativa ou simples. Mas nem sempre vai estar escrito maioria relativa ou simples. Vai ser maioria dos votos aqui, ó. Maioria qualificada? Não. Maioria de um terço? Não. Maioria dos votos? Sim, é essa a resposta. A letra C. Vou te ajudar de novo. Aqui, ó. Você está vendo aqui que as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas presente a maioria absoluta de seus membros. Serão tomadas pontinho, pontinho, pontinho. Por maioria dos votos. Olha como é que está no artigo 47, ó. Deixa eu pegar aqui o 47. Vamos lá. Aqui, ó. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos. Essa é a alternativa da resposta. Presente a maioria absoluta de seus membros. Tudo bem? Então, por isso que a resposta aqui é a letra C. C de casa. Tudo bem? Ok. E agora, nós vamos analisar situações de convocação. Nós vamos para o artigo 50 da Constituição Federal e vamos falar um pouquinho das convocações no âmbito aí da execução de fiscalização do Poder Legislativo. Então, quando eu falo de convocação, quem é que pode convocar? Convocar quem? Ministro de Estado e aqueles que estão subordinados aos órgãos vinculados à presidência da República. Quem convoca? Quem convoca? A Câmara dos Deputados, ou o Senado Federal, ou suas comissões. E quando convocar esse ministro de Estado, ou aqueles que estão subordinados aos órgãos
da Presidência da República, se eles não comparecerem, responderão por crime de responsabilidade. Veja a tabela que eu fiz aqui para vocês. Estão na tela, por gentileza? Nós temos aqui o seguinte, olha lá. Convocação, artigo 50. Isso cai muito, tá? Quem convoca? Câmara, Senado ou as comissões. Convoca quem? Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República. Ausência sem justificação adequada gera o quê? Crime de responsabilidade. Como isso é cobrado em concurso público? Vamos lá. Questão aqui 21. Julgar certo ou errado. 2016. O Poder Legislativo, assim como qualquer de suas comissões, pode convocar qualquer autoridade pública, inclusive do Poder Judiciário ou do Tribunal de Contas, para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. Então você visualiza aqui o seguinte: pode convocar qualquer autoridade, inclusive do Poder Judiciário e Tribunal de Contas, e aqui na tabelinha você tem quem é convocado: o Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República. Logo, essa alternativa aqui é uma alternativa que está errada. Tudo bem? Vamos lá. Outra questão, de outra banca, FGV. O Congresso Nacional, por imperativo constitucional, deve realizar a fiscalização dos atos praticados pelo Poder Executivo. A respeito da convocação de autoridades para prestar esclarecimentos, é correto afirmar que a. Qualquer membro da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal pode convocar ministro de Estado. É qualquer membro ou tem que ser a Câmara, o Senado ou suas comissões? Câmara, Senado ou suas comissões. Tá aí, ó. Tudo bem? Então, a letra A está fora. B. Só a Casa Legislativa ou uma comissão pode convocar titulares de órgãos subordinados à Presidência da República. Acabou. É essa. Muita gente não marcou porque viu aqui o só a Casa Legislativa, Câmara ou Senado, ou uma comissão que pode convocar titulares de órgãos subordinados à Presidência da República? Sim. Se você visualizar aqui, ó, eu tenho só a Câmara, só o Senado ou só as comissões, que podem convocar ministro de Estado ou esses titulares que são diretamente subordinados à Presidência da República. Acabou. Tudo bem? Então tá aí, ó, muito importante, hein? Então nós temos aí como gabarito a letra B. Não vou ler as demais, porque não tem um porquê, né? Que é pura decoreba. Agora nós vamos analisar uma outra etapa. Quando se fala em pedido de informações, pedido escrito de informações. E essa parte do pedido escrito de informações é interessante porque quem é que solicita esse pedido escrito? A quem? A quem? Novamente, ministro de Estado ou aqueles que são titulares, né, subordinados aos órgãos, diretamente aos órgãos da Presidência da República. Então faz esse pedido escrito. Mas quem é que tem a competência para fazer esses pedidos escritos? Meus amigos, nesse caso específico, não é a Câmara, nem é o Senado, nem suas comissões. Câmara, Senado, no sentido do plenário. Não é o plenário da Câmara, não é o plenário do Senado, não são as comissões da Câmara ou do Senado. São as mesas da Câmara dos Deputados ou as mesas do Senado Federal. Há uma situação, há um tratamento aí totalmente diferenciado, tá? Uma coisa é falar a Câmara, o Senado ou suas comissões. Outra coisa é citar mesa da Câmara, mesa do Senado. Então, as mesas poderão solicitar pedido escrito de informações. Se esse pedido escrito for negado, crime de responsabilidade. Se esse pedido escrito ele tiver informações inverídicas, crime de responsabilidade. Se esse pedido escrito ele demorar
por um prazo superior a 30 dias, também haverá o crime de responsabilidade. Então, muito importante essa parte aí do pedido escrito de informações. Quem solicita? Mesa da Câmara, mesa do Senado. A quem? Ao ministro de Estado ou qualquer titular de órgão diretamente subordinado à presidência da República. Negativa ou informação inverídica ou morosidade além do prazo de 30 dias, crime de responsabilidade. Fiz uma tabelinha para vocês. Estão na tela, por gentileza? Nós temos aqui, ó, deixa eu passar aqui o próximo slide. Tá aí. Pedidos escritos de informações, artigo 50, parágrafo 2º. Então tem aqui a mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Quem são os destinatários? Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República. Recusa ou não atendimento, crime de não atendimento no prazo de 30 dias, crime de responsabilidade. Prestação de informações falsas, crime de responsabilidade. Tá aqui, ó, crime de responsabilidade. Tudo bem? Ok. Vamos lá? Vamos lá. Aí aqui são só os artigos para você ler em casa, tranquilo. Só para fundamentar, vamos para as questões. Vamos ver como é que isso é cobrado em prova. Questão 23. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou quaisquer de suas comissões podem convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República para prestarem pessoalmente informações relativas a assunto previamente determinado, sendo que a ausência injustificada do convocado importará na prática de crime de responsabilidade. Certo. Ok. Próximo. A Constituição Federal conferiu às mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal o direito de requerer informações aos ministros de Estado, mas os parlamentares individualmente não dispõem, né, desse direito, certo? Viu que diferença? Tudo bem? Vamos lá. Uma ESAF agora. Sobre o Poder Legislativo, é correto afirmar que o não atendimento no prazo de 30 dias dos pedidos de informações escritas encaminhadas pelas mesas aos ministros ou qualquer autoridade diretamente subordinada à presidência da República é suficiente para caracterizar o chamado crime de responsabilidade. É isso aí. Então, de cara, a letra A está certa. Aí vamos lá. Deixa eu ver essa letra B se está dentro aí do que eu já expliquei para vocês. A convocação extraordinária do Congresso Nacional ocorrerá por intermédio de presidentes, ou seja, presidente da República, pelo presidente do Senado, pelo presidente da Câmara. Portanto, nem mesmo a maioria dos membros de ambas as casas legislativas teria legitimidade para requerer essa convocação. Tem sim, mas essa parte aqui eu não expliquei para vocês. O rol de competência exclusiva do Congresso Nacional é, na verdade, exemplificativa, na medida em que é admitida a competência supletiva de uma das casas legislativas em alguns casos excepcionais. Também não tem nada a ver isso aqui. Isso aqui eu não expliquei ainda, que eu vou dar uma aula só de competências. Tá aqui, ó, diferente do critério majoritário para eleição de deputado federal, o critério proporcional parou, porque deputado não é eleito pelo critério majoritário. Ele é eleito pelo critério proporcional. O senador, ele é eleito pelo critério majoritário. O Congresso Nacional não tem controle sobre a declaração de guerra e celebração de paz, que é competência do presidente da República e só dele por ato de soberania nacional. Não. Quando você tem, vem aqui comigo, quando você tem estado de sítio, por exemplo, o presidente da República ele tem que solicitar uma autorização ao Congresso Nacional. Então tem essa deliberação prévia aí do Congresso Nacional. Essa apostila parte 1, então praticamente nós concluímos. Você tem ali o Poder Legislativo parte 1 e nós vamos entrar no Poder Legislativo parte 2. E nesse Poder Legislativo parte 2, nós vamos trabalhar com as imunidades. E o que são imunidades? Imunidades são proteções.
No passado, na época da ditadura, um deputado senador não podia falar o que ele bem entendia em relação às situações que estão vinculadas ao exercício do mandato. Hoje em dia, o deputado senador ele tem essa proteção, mas aí nós vamos analisar essa proteção com muita calma mesmo. Por quê? Justamente porque há algumas situações excepcionais, como por exemplo, nós temos aí o recebimento da denúncia, né, do deputado Jair Bolsonaro, que em tese, segundo a denúncia, o recebimento da denúncia, ele estava incentivando crime, mas se ele possui uma imunidade material, por que o STF recebeu essa denúncia? Então tudo isso nós iremos discutir. Vamos falar também da imunidade processual, que é a imunidade formal. A imunidade processual é aquela imunidade que destaca que um deputado ou senador não pode ser preso, a não ser que seja em flagrante delito por crime inafiançável. Mas destaca também a possibilidade de um deputado ou senador que estiver sendo processado, dependendo do tipo de ação penal, suspender o processo e suspender a prescrição do prazo, e esse deputado ou senador responde na condição de particular. Então, tudo isso nós iremos trabalhar. Primeiro, eu quero que você tenha uma noção do que é imunidade. Então, na tela, por gentileza, nós temos aqui imunidades parlamentares. E quando se destaca as imunidades parlamentares, que é gênero, eu tenho a imunidade material, real, substantiva, também chamada de inviolabilidade. Tem outros nomes também, perfeito? Do outro lado, nós temos a imunidade processual, formal ou adjetiva, que está vinculada à prisão e está vinculada ao processo. É importante destacar que imunidade é prerrogativo do cargo e não da pessoa. Por exemplo, se eu sou deputado e eu fui nomeado a ministro de Estado, eu não vou ter mais aquela imunidade. A imunidade que é prerrogativo do cargo e não da pessoa. Então, aquele suplente que ocupar o meu cargo, ele terá a imunidade. Tudo bem? Até aí está tranquilo. Um outro detalhe interessante em relação à imunidade é justamente que a imunidade ela é uma prerrogativa do cargo e não pode ser renunciada. Tudo isso que estou falando para vocês são posicionamentos do Supremo. Imunidades não podem ser renunciadas, imunidades estão vinculadas ao cargo e não à pessoa. Então já vi questão de prova dizendo o seguinte, o deputado ou senador que é nomeado a ministro de Estado, ele perde a imunidade. Esse perder é uma situação muito forte, né? Mas a banca FGV considerou esse gabarito correto, mas tinha todo um contexto. Ele perde a imunidade, o suplente que ocupar o cargo vai adquirir essa imunidade, aí depois na questão dizia que se ele retornasse ao cargo de deputado, ele teria novamente a imunidade, por ser prerrogativo do cargo. Perfeito. Tudo bem? Então, assim, tudo tem um contexto. Então, é muito importante analisarmos aí de uma forma muito tranquila essas imunidades. É claro que eu vou trabalhar de uma forma bem peculiar, mas primeiro, só para reforçar, na tela, então, por gentileza, eu tenho aqui, questões relevantes. Imunidades parlamentares não podem ser renunciadas, pois decorre da função exercida e não da figura do parlamentar. Comentei isso aí. Imunidades parlamentares e foro privilegiado não se estendem aos suplentes, a não ser que assumam o cargo ou estejam em seu efetivo exercício. Olha lá, parlamentar que exerceu o cargo de ministro de Estado manterá a prerrogativa de foro, claro, porque ministro de Estado, o foro é o mesmo que um deputado, ou seja, Supremo Tribunal Federal, mas não a imunidade, a qual ficará suspensa. Eu gosto desse termo aqui, suspende a imunidade, porque é a imunidade dele, né, daquele deputado, ou daquele senador, que é parlamentar federal. Fica suspensa e aquele que ocupar o cargo vai ter imunidade. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, vamos iniciar aqui, imunidade material, inviolabilidade, imunidade absoluta, imunidade real, imunidade substancial ou indenidade. São sinônimos para um determinado tipo de imunidade que está vinculado a opiniões, palavras e votos. Então, vem aqui comigo. Quando eu tenho essa imunidade, que é a mais tradicional,
que é a imunidade da manifestação do pensamento, a imunidade material, a imunidade absoluta, a regra é extremamente clara. Aquele deputado ou senador que se manifestar por opiniões, palavras ou votos no exercício do mandato ou em razão dele, dentro do Congresso Nacional, ele terá uma certa proteção. Por isso que é imunidade absoluta. Proteção na área penal, civil, administrativa. Só que tem que tomar um certo cuidado. Você está falando assim, professor, você enfatizou que é dentro do Congresso. Pode ser fora também? Sim, pode ser fora. Mas para ser fora, tem que ter ali um vínculo com o exercício do mandato, para que ele esteja protegido com a imunidade. Então, repito, a imunidade parlamentar, dentro do Congresso Nacional, o indivíduo tem que estar no exercício do mandato, valendo-se dele, ou em qualquer outra situação, independente se tem vínculo ou não com o exercício do mandato. Fora do Congresso Nacional, tem que ter relação com o exercício do mandato. Ok, mas professor, você está dizendo que fora do Congresso tem que ter relação. Dentro do Congresso, ela é absoluta. Isso está pautado em jurisprudência do Supremo? Sim, está pautado. Vou mostrar para vocês. Então, na tela, por gentileza. Só para reforçar, eu tenho aqui, ó, a imunidade material, inviolabilidade, imunidade absoluta ou imunidade real, ou imunidade substancial ou indemnidade, exclui a responsabilidade penal, civil, administrativa e política. Condições, se houver manifestações por opiniões, palavras ou votos, no exercício do mandato em razão deste, dentro ou fora do Congresso Nacional. Antes de entrar aqui na característica da decisão do Supremo, vamos fazer o seguinte, vamos colocar os destinatários. Quem são os destinatários desse tipo de imunidade absoluta? Os destinatários são senadores, deputado federal, deputado distrital, deputado estadual, vereador, mas vereador, ele tem que se manifestar dentro da circunscrição do município. E um detalhe interessante aqui para vereador, daqui a pouquinho vai ter essa observação. O vereador, ele tem imunidade material? Tem. Mas sempre, olha só, sempre essa imunidade tem que estar vinculada ao exercício do mandato. Então, se o vereador estiver dentro da Câmara Municipal e ele faz um pronunciamento que tem nada a ver com o exercício do mandato, ele não está vinculado aí à proteção da imunidade material. Esse é entendimento supremo. Agora, deputado ou senador dentro do Congresso pode falar o que quiser, desde que a publicidade ela esteja ali dentro do Congresso Nacional. Aí depois você vai entender o caso do Jair Bolsonaro. Tudo bem? Então vou colocar esse ponto aqui importante. Presidente da República, será que ele tem imunidade material? Negativo. Então na tela, por gentileza, aqui eu coloquei presidente da República, mas vou fazer um X, tá lá. Presidente da República não tem imunidade material, mas ele tem formal. Vereador, a imunidade é dentro do município. Fala mais um pouquinho sobre vereador, vamos lá. Vereador, requisitos da imunidade material dos vereadores. Opiniões, palavras e votos tenham relação com o exercício do mandato e que tenham sido proferidos na circunscrição, ou seja, dentro dos limites territoriais do município. Decisão de 2015, hein? Isso aqui não é posicionamento doutrinário, não. Uma decisão de 2015, Supremo Tribunal Federal plenário, recurso extraordinário 600.063, relator do acórdão, ministro Luiz Roberto Barroso. Tudo bem? Decisão 2015, tome cuidado com isso, hein? Isso aqui é potencial questão de prova. Mas essa imunidade material, ela é absoluta para deputado ou senador dentro do Congresso Nacional? Dentro do Congresso, sim. Olha aqui, outra decisão do Supremo. A ministra relatora Rosa Weber ressaltou que a imunidade parlamentar material só é absoluta quando as afirmações de um parlamentar sobre qualquer assunto ocorrem dentro do Congresso. No entendimento da ministra, fora do parlamento, é necessário as afirmações tenham relação direta com o exercício do mandato. Então, o que eu fiz? Para você entender melhor, quando se fala de deputado ou senador, eu fiz um quadrinho. Quando que eu tenho uma imunidade dentro do Congresso e quando que eu tenho uma imunidade fora
do Congresso Nacional. Vamos a essa tabelinha? Vamos na tela, por gentileza. A tabelinha é o seguinte. Quadro resumo da imunidade relativa para deputados e senadores. Ofensas feitas dentro do parlamento, imunidade absoluta. Independe da relação direta com o exercício do mandato. Posicionamento do Supremo. Ofensas fora do parlamento, a imunidade ela é relativa. Tem que ter relação com o exercício do seu mandato, do mandato parlamentar. Ok. E aí vamos à pergunta. Como se explica o caso da decisão do STF que recebeu a denúncia formulada contra o deputado federal Jair Bolsonaro pela prática de incitação a crime, artigo 286 do nosso Código Penal? Decisão, primeira turma, olha como é que é recente isso aqui, inquérito 3.932, petição 5.243, DF, ministro Luiz Fux, julgados em 21/6/2016. Então tá aí, menos de um mês, perfeito? Não, desculpa, um mês e 2 semanas, por aí, tá? 1 mês e 2 semanas, então extremamente recente essa decisão. O que aconteceu? Só para você entender a dinâmica dos fatos e por que o STF ele recebeu essa denúncia. O Jair Bolsonaro, ele fez um pronunciamento dizendo que uma deputada, isso dentro do parlamento, tá? Que uma deputada não merecia nem ser estuprada. Esse foi o pronunciamento dele. Isso dentro do Congresso Nacional, lá ele deliberando, né? Discutindo, votando, enfim. E aí o que aconteceu? No dia seguinte, até então, dentro do Congresso, fazendo esse pronunciamento ali, que estava, né, abarcado por uma certa publicidade, ele possui a imunidade material. O problema todo é que no dia seguinte, dentro do seu gabinete, ele deu uma entrevista relatando, reafirmando que essa deputada ela não merecia ser estuprada. A partir do momento que ele deu essa entrevista, o fato da entrevista ter sido dentro ali do Congresso, ter sido ali no gabinete dele, é uma questão meramente acidental, já que a entrevista se tornou pública fora do Congresso Nacional, quando a emissora foi lá e divulgou essa entrevista. E aí o STF, analisando essa peculiaridade, Supremo, analisando essa peculiaridade, dizendo o seguinte, por mais que ele tenha se pronunciado dentro do Congresso e a publicidade em si se tornou fora, se formou, na verdade, iniciou fora do Congresso, para que ele tivesse uma imunidade material, esse pronunciamento dele tinha que estar vinculado ao exercício do mandato, e não estava. Não estava. Por isso que o Supremo, ele aceitou, ele recebeu, melhor dizendo, essa denúncia contra o deputado Jair Bolsonaro. Eu resumi aqui a dinâmica dos fatos para vocês. Agora, se ele vai ser condenado ou não, aí, meu amigo, são outros 500. Agora, o básico da decisão é essa. Vamos lá? Eu fiz um resuminho aqui para vocês. Aqui, ó. Então, ele fez o pronunciamento parlamentar dentro da Casa Legislativa. Ele possui uma imunidade absoluta. Beleza. No dia seguinte, entrevista no gabinete com posterior divulgação na mídia. Aí, o local da entrevista se torna um fato meramente acidental, de menor importância. Aí teve a divulgação do conteúdo. Divulgação do conteúdo tinha relação com o mandato? Você pode até colocar no seu material. Não tinha relação com o mandato. Então foi por isso que o Supremo recebeu a denúncia. Entendeu agora? Então essa característica extremamente importantíssima. Então essa foi a decisão do Supremo. Eu acredito que isso é uma potencial questão de prova. Pode ser uma potencial questão de prova. Então fique ligado aí com esses detalhes. Porque muitos alunos sabem o gênero, o basicão. Mas quando entram nas minúcias, aí você gera uma certa dificuldade. Então vou fazer o seguinte, ó, prosseguindo, e eu vou falar o que é
uma imunidade material absoluta. O que significa isso? É um fato atípico? O que é? Existem diversos posicionamentos de doutrinadores de peso. Vamos lá? Então, na tela, eu tenho aqui, ó, para Pontes de Miranda, Nelson Gria e José Afonso da Silva, é uma excludente de crime. Para Basileu Garcia, é uma causa que se opõe à formação de crime. Para Aníbal Bruno, causa pessoal, né, de isenção de pena. Para Magalhães Noronha, causa de irresponsabilidade. Para José Frederico Marques, causa de incapacidade pessoal penal por razões políticas. Para o Supremo, o fato ele é atípico. Vamos fazer o seguinte, vamos esquentar aqui o motor e fazer umas questõezinhas. Olha só. Questão ESAF. Nos termos da atual redação da Constituição, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. A respeito da inviolabilidade e da imunidade parlamentar, é correto afirmar que a inviolabilidade não é uma exclusão de cometimento de crime por parte de deputados e senadores, por opiniões, palavras e votos. Olha, para o posicionamento aqui, ó, deixa eu só voltar aqui para vocês. Ó. Para o posicionamento de Pontes de Miranda, Nelson Gria e José Afonso da Silva, é uma excludente de crime. E a banca entendeu que essa não é a resposta. Tudo bem? Letra A está fora. B. Nos termos do enunciado, não fica excluída a pretensão de ressarcimento de eventual dano material ou moral decorrente da atuação do congressista. Então, será que não fica excluída essa proteção, essa pretensão de ressarcimento? Ou ela fica excluída? Se a imunidade material absoluta, ela exclui qualquer tipo de responsabilidade, fica excluída a pretensão de ressarcimento. A letra B está fora. Letra C. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que qualquer declaração feita nas dependências do Congresso Nacional, seja na tribuna ou nas comissões, é objeto da inviolabilidade parlamentar, não sendo necessário analisar se existe ou não nexo causal entre as afirmações e o exercício do cargo para se aplicar a inviolabilidade. Você vê, essa alternativa, ela trouxe assim de uma forma mais genérica. Ou seja, dentro do Congresso Nacional, não interessa se o pronunciamento do deputado ou senador tem relação com o exercício do mandato ou não. E realmente não interessa. Mas o caso do Jair Bolsonaro foi bem peculiar, foi uma análise mais clínica. Então, para essa questão, por exemplo, estar errada, deveria entrar na peculiaridade, citando ali o caso concreto, destacando que a publicidade ela se formou fora do Congresso Nacional. Aqui não falou nada. Aqui é igual a decisão da Rosa Weber. Então, nesse caso, a resposta é letra C. Então, na tela, eu tenho aqui, ó, letra C é a nossa resposta. Tudo bem? Avançamos. D. Não importa a natureza do crime, nem se é ou não afiançável. O congressista não poderá ser processado criminalmente sem licença de sua casa, de acordo com a redação dada pela Emenda Constitucional 35 de 2001. De sorte que, proposta ação penal contra o deputado e senador no exercício do mandato, o Supremo sequer pode receber a denúncia ou instaurar o processo. Claro que importa a natureza do crime. Claro que importa se ele é afiançável ou não. Isso aqui envolve um pouquinho, eu teria que explicar um pouco a parte da imunidade formal processual. Então, peço para você esperar um pouquinho, tá? Aqui não dá para explicar ainda não. Mas está errado. A inviolabilidade é prerrogativa processual. E esta é a verdadeira inviolabilidade, dita formal, para diferenciar da material, que é a imunidade. Olha, quando se fala em inviolabilidade, a inviolabilidade está vinculada à imunidade material, ok? E não à imunidade processual. Se eu voltar aqui, ó, deixa eu voltar aqui rapidamente.
você vai ver o seguinte, aqui, ó, tá lá, ó, imunidade material ou inviolabilidade. Então, inviolabilidade e imunidade material são sinônimos, ok? Não tem nada a ver com o processo. Então, aquela alternativa, letra E, deixa eu voltar aqui, é uma alternativa que está errada, ok? Então, essa questão foi da banca ESAF, é isso? ESAF. Vamos fazer um CESP. Acho que tem CESP agora. Saideira, CESP. Considere que um deputado federal tenha encaminhado ao Ministério Público notícia crime contra autoridades judiciais e administrativas por suspeita de práticas ilícitas no âmbito de uma autarquia federal. Sob esse enfoque, quanto à abrangência e à eficácia da imunidade parlamentar material, este ato, ainda que não constitua exercício estrito do mandato parlamentar, é tutelado pela inviolabilidade parlamentar, pois guarda relação de pertinência com o poder de controle do parlamento sobre a administração da União. Perfeito. Está corretíssimo. Tudo bem? Então fizemos aí duas questões de imunidade material ou absoluta ou inviolabilidade ou indenidade, né, que você entendeu agora, né, realmente por que o Jair Bolsonaro ele foi processado, o Supremo recebeu essa denúncia em decorrência dessa peculiaridade. Acredito que na questão de prova vai ter que citar essa peculiaridade, assim como eu já expliquei para vocês lá no início do nosso curso. Falei assim, olha galera, é possível violação do domicílio à noite com ordem judicial? E teve uma decisão aí do Supremo que permitiu isso, mas teve que tratar daquele caso concreto específico. Ou seja, na questão de prova veio aquele caso específico, exatamente aquele caso, para não gerar dúvida. Então, tem que tomar um certo cuidado, beleza? Vamos agora falar um pouquinho da imunidade formal, também chamada de imunidade processual, também chamada de imunidade relativa. Essa imunidade formal, processual relativa, ela está vinculada à prisão ou ao processo. Quando se fala em prisão, deputado ou senador, ele não pode ser preso, a não ser que seja uma prisão em flagrante delito. Quando fala não pode ser preso, preso preventivamente, preso temporariamente, prisões cautelares, tá ok? Salvo se a prisão foi em flagrante de um crime inafiançável. Existe até uma discussãozinha dizendo o seguinte, olha, deputado e senador, então, se dever pensão alimentícia, não pode ser preso. Porque a Constituição fala que a prisão do deputado e senador pode ser em flagrante, só pode ser em flagrante em crime inafiançável. Não embarca a prisão por dívida. E aí isso é discutido, tá? Isso ainda é discutido. Não vi nenhuma questão de prova, mas eu trouxe aí no seu material. Mas, enfim, quando uma pessoa é presa, não haverá uma comunicação imediata ao poder judiciário competente, ao magistrado competente? Sim. Mas quando o deputado ou senador é preso, os autos são remetidos em 24 horas à casa respectiva para que ela, por iniciativa de partido político, decida, ela delibere, na verdade, por votação da maioria absoluta, desculpa, não iniciativa de partido político, é outra parte, mas, enfim, por votação de maioria absoluta, a casa respectiva delibere se esse deputado ou senador irá responder um possível processo preso ou em liberdade. E aí, tendo ali o inquérito, a investigação, o MP oferecendo a denúncia ao STF, o STF recebendo a denúncia, antes de terminar o processo, ele tem que comunicar à casa respectiva que, por iniciativa de partido político e votação da maioria absoluta, vai decidir se esse processo e a prescrição do crime serão suspensos. É muita coisa que eu falei, né? Então é mais fácil desenhar. Então vou repetir tudo isso aqui no desenho. Vamos lá, no esquema. Eu tenho aí, ó, imunidade, tá lá. Imunidade formal, processual, relativa. Está vinculada a processo, está vinculada à prisão. Esse tipo de imunidade, ele inicia com a diplomação. A imunidade anterior, destaca a doutrina que inicia com a posse. Então esse tipo de imunidade inicia com a diplomação. Basta só lá o 53, parágrafo 2º, quer ver, ó? Artigo 53, parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, então inicia com a diplomação. Os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável.
Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Esse é o parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo dará ciência à casa respectiva, que por iniciativa de partido político nela representada e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Parágrafo 4º. O pedido de sustação será apreciado pela Casa no prazo improrrogável de 45 dias. Perfeito. A sustação do processo suspende a prescrição também. Vamos resumir tudo isso aqui? Vamos lá então. Mas vamos ver primeiro quem são os destinatários. Quem são os destinatários da imunidade formal ou processual? Senador, ok. Deputado, ok. Deputado distrital, ok. Deputado estadual, ok. E agora, vereador tem imunidade formal? Não. Vereador não tem imunidade formal. Agora, o presidente tem imunidade formal? Tem. Agora, o presidente tem imunidade material? Não. O vereador tem imunidade material? Sim, dentro da circunscrição e tem que ter relação com o exercício do mandato. Tudo bem? Então, muito importante isso. E aí nós estamos estudando as imunidades de deputados federais e senadores, perfeito? E eles possuem foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Esse tipo de imunidade inicia com a diplomação, então eu coloco aqui para vocês, tudo bonitinho. E aí como é que funciona? Prisão. Deputado ou senador, em regra, não pode ser submetido à prisão cautelar. Exceção, se a prisão foi flagrante, crime inafiançável. E aí acontece, em 24 horas, os autos são remetidos à casa respectiva, que por maioria absoluta e voto aberto, faltou falar aqui, ó, voto aberto, vai decidir se esse deputado ou senador responderá em liberdade ou preso. E aqui está a questão que não é pacífica. Apesar de não ser pacífico, os deputados e senadores podem ser presos, não podem ser presos, por dívida de pensão alimentícia. Tudo bem? Tranquilo? Então tá aí, ó, muito importante. Claro, olha só, se esse tipo de imunidade ele inicia com a diplomação, essas características estão vinculadas à diplomação. Se eu tenho um deputado, olha aí, princípio da presunção da inocência, o indivíduo é candidato, está respondendo um processo penal, e aí foi eleito deputado, e aí o processo penal ele sobe, né, para o Supremo. E lá no Supremo é decidido que ele deve ser preso, ele é condenado e deve ser preso. O que acontece? Nesse caso, ele já é deputado, ele vai ter imunidade formal processual? Não. Porque essa ação penal foi antes da diplomação. Então ele pode ser preso sim. Olha só a decisão do Supremo, olha aqui, ó. O parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição de 88 veda apenas a prisão penal cautelar provisória do parlamentar, ou seja, não proíbe a prisão decorrente de sentença transitada em julgado, como no caso de deputado federal condenado definitivamente pelo STF. Tudo bem? Perfeito. Tá, aí o que acontece? O Ministério Público oferece a denúncia. Tá lá, ó, o Ministério Público, ele ofereceu a denúncia. Ao oferecer a denúncia, vai para o STF. O STF comunica à casa respectiva, que por iniciativa, a casa respectiva tem que deliberar em 45 dias, e a casa respectiva, por iniciativa de partido político e votação da maioria absoluta, pode suspender o processo e a prescrição do crime. Então o Supremo comunica a casa respectiva antes da decisão final dele, tá? O Supremo comunica a casa respectiva antes da decisão final dele. E a casa respectiva, por iniciativa de partido político e votação da maioria absoluta, pode suspender o processo e a prescrição do crime. Tudo bem? Ok? Tranquilo. Agora, vamos falar um pouquinho de concurso de pessoas. Se eu tenho um deputado que cometeu o crime em concurso de pessoas com um particular, ou seja, o particular e o deputado cometeram um crime. Como é que funciona, então, essa característica de foro por prerrogativa de função? A regra é,
ter um desmembramento das ações. O deputado responde perante o STF e o particular na Justiça de primeiro grau. Até aí tranquilo. Tivemos alguma exceção? Sim. Em decorrência do princípio da celeridade processual, o ex-ministro Joaquim Barbosa, ele entendeu que todos os particulares, juntamente com aqueles que possuíam foro por prerrogativa de função no Supremo, deveriam responder no Supremo. Havendo ali a conexão, sendo comprovada a conexão dos crimes, todos irão responder no Supremo. E foi isso que aconteceu. Então, só para finalizar essa decisão aqui, ó, tá lá, ó. Concurso de agentes. Na hipótese de ter havido sustação do processo em crime praticado após a diplomação, havendo concurso de agentes entre o parlamentar e outro indivíduo que não goze da citada imunidade, o parlamentar poderá ser julgado pelo STF e o cidadão pelo tribunal de júri, se for o caso aí de homicídio doloso. O STF costuma decidir pelo desdobramento do processo, em virtude da diferença do regime de prescrição. Até aí tudo bem. E aí tem uma súmula que é 245 do Supremo, que diz o seguinte, ó, a imunidade parlamentar não se estende a corréu, sem essa prerrogativa. É o posicionamento, que até hoje vinga. E aí acontece, ó, qual a exceção? Foi o caso do mensalão. Tudo bem? Tranquilo? E aí, para finalizar esse bloco, isso aqui foi uma questão de prova que chamou muita atenção. O Supremo Tribunal Federal é órgão competente para processar e julgar deputados federais em qualquer infração comum? Então, acontece, isso foi da banca FGV, OAB, né, 2016. Você tem uma característica extremamente interessante. E qual é a característica? Antigamente, quando você tinha no concurso as palavras restritivas ou abrangentes, somente, qualquer, né, exclusivamente, a questão estava errada. Hoje, as bancas trazem essas palavras restritivas com alternativas corretas. Um deputado ou senador só pode ser processado perante o STF em qualquer infração penal comum? Sim. Em qualquer infração penal comum, não tem conversa. Deputado ou senador será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, de novo ali, ó, essa questão, que é uma questão da ordem, ela possui o gabarito certo. Isso aqui eu adaptei ela, obviamente. Então tá lá, ó, gabarito certo. Ok? Beleza. No próximo bloco, nós vamos falar das imunidades dos parlamentares quanto à condição de testemunha. Muito obrigado, um forte abraço.